Queria compartilhar a minha experiência que eu tive na campanha. Eu acho que foi quinta-feira, creio que foi dia 22. E foi uma experiência que eu fiquei pensando, né? Eu não falei na hora, porque eu fiquei bem pensativa. E foi assim, quando a senhora veio ministrar sobre a minha vida, o anjo do Senhor apareceu, né? Qual eu fiz a pergunta para ele, ele respondeu que sim. E depois dali eu era levada para adorar com os anjos do Senhor, dançar, ser renovada na adoração, né? E eu começava a adorar o Senhor, a glória de Deus era muito grande e eu, né, estava ali nesse momento maravilhoso na presença de Deus com os anjos. E depois daquele momento, eu era levada até um lugar que eu nunca fui nesse lugar, eu nunca tinha ouvido falar, eu acho que se falaram, não me lembro, mas eu nunca tinha visto. Foi algo que eu fiquei bem pensativa mesmo, né? E quando eu chegava nesse local, uma parte do céu, ali era como se fosse uma sala de estudo, sabe? Eu fiquei, sei lá, eu fiquei assim, não sei nem o que falar, né? Eu fiquei observando tudo e eu via alguns anjos lendo a Bíblia. Eu via muitas pessoas ali, não via só anjos, eu via pessoas também. E aquele lugar ali aquele lugar era como se todos que estivessem ali, os anjos, as pessoas ali tivessem buscando ali ou lendo a Bíblia, né? Eu vi ali como um lugar assim mais de buscar mais o Senhor. Isso chamava minha atenção, assim, sabe? E eu vi ali pessoas adorando, orando, lendo a Bíblia ali naquele lugar e saindo dali com uma glória muito grande, muito maior, uma alegria imensa, né? Ali eu não sei, não tenho palavras para descrever da forma que eu vi. Eu só sei que eu fiquei bem, né, maravilhada, surpreendida de ver que ali no céu as pessoas que estão lá também buscam, adoram, né? Eu já vi adorando assim, mas sabe, buscar além da Bíblia ainda não tinha visto. Aí o anjo começava a conversar comigo e ele falava assim: olha, observa que quando eles leem, eles são tomados ali pela glória de Deus que havia naquele lugar, através da palavra que ali eles liam. Aí o anjo, ele me falava, né, como era importante a gente ler, meditar na palavra de Deus todos os dias. E ele falava assim: isso muitos estão em falta. E ele falava inclusive de mim, porque às vezes nem todos os dias, né, eu paro para ler, devido à correria do dia a dia. E ali ele me levava para um certo lugar e ele falava assim: agora eu vou te mostrar outra coisa, você precisa ver. E o anjo me levava a certos lugares, a qual eu não sabia também onde era, mas eu via como era que algumas pessoas faziam sacrifícios para os demônios, né? Fazia sacrifícios para Lúcifer. E eu via
todos os dias eles se sacrificam para o Deus deles. E eu via, né, eles se cortando, colocando fogo em seus corpos, né? Eu via várias cenas deles fazendo algo, né, para Lúcifer. E eu via o sacrifício, né, doloroso. E o anjo falava assim: mas tá vendo como eles são e estão dispostos a fazer? E todos os dias eles têm o hábito de sacrificar algo para Lúcifer. E foi essa palavra que ele falava, e eu observava tudo aquilo, né? E dali ele me tirava dali e eu voltava, né, a estar no céu com o anjo do Senhor. E o anjo, ele começava a falar que o Pai quer que a sua igreja tenha um hábito de ler a sua palavra para edificar, santificar as nossas vidas mais e mais. E o anjo falava também que o Espírito do Senhor, ele fala com cada um de nós, alguns ouvem e alguns não, alguns obedecem e alguns não. O Espírito fala para nós o que nós temos que fazer, que é ter o hábito de buscar ao Senhor todo o tempo, e na leitura, que é o principal para que nós ser santificados através da palavra, né? E o anjo do Senhor, ele me falava que o que o Senhor pedia de nós não era muito e nem pesado, mas que ele queria os seus filhos buscando a sua face e fazer o que tem que ser feito. E ele falava assim: o Senhor está mandando o seu povo estar na posição certa de servo, porque muitos ouvem, mas não cumprem o que o Senhor pede. E ele me falava, o anjo do Senhor falava, que muitas das vezes o Espírito fala com as pessoas e as pessoas duvidam, né? Falam assim: será se é Deus que está falando comigo? Será que não é? Às vezes o Espírito de Deus fala, faz 3 dias de propósito, 3 dias de oração, 3 dias de leitura ou de jejum, e muitas das pessoas não fazem porque elas duvidam da voz do Espírito. E o Espírito, ele está visitando a sua igreja, ensinando como se deve falar, como se deve agir e como se vestir. Mas muitos têm deixado esse hábito de ser santo, como Jesus Cristo vos ordenou. Aí o anjo falava para mim que não era para buscar só ali naquele momento, mas colocar em prática tudo que eu aprendi ali na campanha de oração e que foi ensinado pelo Senhor sobre a sua santidade, né? E para finalizar, o anjo, ele me falava, né,
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E acabava ali a experiência e eu voltava. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Quero comentar essa experiência com uma palavra, iniciando com uma palavra, que está lá em Lucas, capítulo 16, versículo 8, que diz assim: E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Irmãos, tem uma versão que fala, os filhos das trevas, são mais prudentes do que os filhos da luz. Irmãos, que experiência forte, experiência linda, Ela começou contando aí, sobre a sala que ela viu no céu, onde os anjos estavam lendo a Bíblia, onde as pessoas estavam lendo a Bíblia. Que coisa linda, irmãos? Que coisa tremenda. E eu sei que no céu, terão coisas assim que a gente nem imagina, Eu sei disso, Eu sei que a gente devemos se esforçar para chegar lá, Porque são coisas, tremendas, a qual os irmãos relatam experiência, a qual já lemos também livros. E eu quero chamar a atenção, a ênfase, para essa experiência, para a questão, que ela viu, a questão dos feiticeiros, a questão dos bruxos, que são dedicados, Eu já vi vários testemunhos, com certeza você também, que já está ouvindo essa experiência, já ouviu vários testemunhos, várias experiências de pessoas que foram ex-bruxos, ex-feiticeiros, E que quando estavam lá, tinham uma vida devota, uma vida assim que eles passavam semanas trancados dentro de um quarto escuro, banhado em sangue. Era jejuns intermináveis, sacrifícios, subia montanhas, sabe, irmãos? E eles se dedicavam em servir Satanás, sabe, irmãos? E muitas das vezes nós, como servos do Senhor, às vezes temos fracassado nesse ponto, de ser fiel ao Senhor, de se dedicar mais, porque o Senhor entregou o ministério em nossas mãos. O Senhor tem entregado o ministério, dons, algumas pessoas, mas elas parece assim que depois que recebem, sabe, assim, se desmotivam, sabe, o povo de Deus porque por qualquer coisinha se magoa, já fica, sabe. E irmãos, não temos que ser assim, nós temos que ser valentes, sabe, nós temos que ser fortes. Por que o Senhor escolheu Israel, como nação? Porque era forte, porque era um povo valente, um povo que lutava, que trabalhava, Você vê, lá as parteiras lá na época de Moisés lá, elas eram fortes, elas davam a luz rápido, já saíam andando com o bebê, sabe, irmãos? O povo de Deus era um povo forte, um povo valente, sabe, que não tinha preguiça, um povo que se dedicava ao Senhor. E muitas vezes somos falhos nisso, A gente se esforça aqui, mas nós para estarmos orando, a gente se esforça, sabe, para estar na brecha, para estar na presença do Senhor. Temos lutado, e o Senhor tem respondido, graças a Deus. E irmãos, essa é a nossa vida, Você vê os feiticeiros, eles dão tudo, eles se dedicam, eles se cortam, se queimam, fazem sacrifícios. Irmãos, o Senhor tem chamado a nossa atenção para isso também. Sabe, Deus, Ele é amor, claro, mas o Senhor também, Ele nos dá capacidade, Ele nos fortalece. À medida que a gente se entrega ao Senhor, à medida que a gente se esforça, Tem um texto que fala assim: esforça-te que eu te ajudarei. Então que possamos nos esforçar na presença do Senhor para cumprir o chamado, para cumprir aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Já enfrentamos diversos feiticeiros, diversos bruxos, satanistas, sabe? Todos eles tinham o objetivo de fechar a igreja Shalom, de fechar, de me difamar a apóstola, Vezes usou boca de pastores, vezes usou boca de membros, pessoas que vieram a Manaus visitar, sabe? Vezes usou pessoas no YouTube, mas o fato é que ainda estamos aqui, Somos pecadores, somos falhos, mas ainda estamos aqui e vamos perseverar até que o Senhor venha. Amém? Não somos retentores da verdade, não somos só é salvo quem é da Shalom. Não, irmãos, somos pecadores lutando contra o pecado e trabalhando para entrar no céu. Então espero que essa experiência tenha edificado a sua vida. Espero que cada experiência, cada palavra, cada live, tudo que é feito aqui neste canal, que venha edificar a sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa experiência, que o Senhor continue abençoando a Tua filha, derramando a Tua graça, derramando os dons, Pai, e todos que aqui estão ouvindo, Pai, que estão comigo aqui participando dessa oração, visita agora, que o anjo do Senhor agora toque
aleluia, nessa pessoa agora, e que esse mal, Senhor, caia por terra, e que ela receba o dom, o chamado do Senhor, para cumprir o propósito a qual o Senhor tem na vida dele e na vida dela, Pai. Muito obrigado. Fica conosco hoje, amanhã e sempre, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.